Podeis assentar, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, um aviso que é importante aqui antes de nós pregarmos a palavra de Deus. Todas as quartas-feiras teremos o culto presencial, como estamos tendo aqui, com poucos irmãos voltando e tudo mais, até que tenhamos todos os irmãos aí, nos cultos normalmente. Mas com a seguinte configuração, não esqueçam disso, às 7:30 da noite a gente se reúne para orar, e aí já começa o culto, não é a oração e depois o culto, né? As duas coisas juntas. Então, venha às 7:30, vamos orar, buscar a Deus e já emendar com esse período de cantar e estudar a palavra de Deus. Hoje é um dia especial, nós estamos concluindo o Sermão do Monte, o chamado Sermão da Montanha, ou então, como diriam alguns, o sermão do caráter do cristão, ou então as normativas de um cidadão do reino e assim por diante. É o sermão que Jesus pregou, único sermão que Jesus prega e que está anotado na Bíblia do começo ao fim. E você pode dizer, mas houve outros ensinamentos de Jesus. Você sabe qual a diferença entre um estudo bíblico e um sermão? Você sabe a diferença entre pregação e estudo bíblico? Jesus deu vários estudos, né? Várias meditações, várias parábolas, vários ensinos, mas pregação, a Bíblia diz que foi este. A diferença é justamente essa, que o estudo bíblico nos apela para a mente, para a razão, entendermos a nossa caminhada cristã, enquanto que a pregação ou o sermão apela para a fé, apela para o hoje tomar decisões, apela para, de imediatamente após o término, nós começarmos a agir conforme aquilo que ouvimos. Todo sermão, portanto, nos chama para uma postura. O que fazer depois que ouvir aquilo que ouvir? Como levar para a prática aquilo que Deus falou comigo neste culto? Isso é um sermão, isso é uma pregação. E o que estamos encerrando hoje com o Sermão do Monte é o apelo que Jesus faz, a decisão que ele chama aqueles que ouviram o sermão enquanto ele estava no monte pregando. Pois bem, somos chamados aqui para o capítulo 7, versículo 13 a seguir, e fique com a sua Bíblia aberta. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos lares, e nós vamos ver que Jesus faz uma chamada para 4 escolhas. 4 escolhas nós precisamos pensar e fazer depois de ouvir todo o Sermão do Monte. Depois que ouvirmos falar sobre o lugar secreto do jejum, da oração, sobre a oração, sobre a prática da justiça, a justiça do reino, sobre qual é o caráter do cidadão do reino, depois de ouvir todo este sermão, Jesus faz um apelo, tudo ou nada. E ele começa nos chamando para uma primeira escolha, 2 portas, a larga e a estreita. Versículo 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Versículo 13, ele fala da porta. A porta fazia menção à entrada da cidade. Não esqueça disso, Jesus está falando sobre um reino aqui. E ele provavelmente diz, para entrar nesse reino,
há uma porta e há um caminho depois desta porta. E existem opções. Você pode entrar pelo caminho do reino ou não. Você pode entrar por esta porta para esta cidade, espiritualmente falando, o reino de Deus, ou pode andar pela porta e pelo caminho dos homens. Fazia menção a uma porta da cidade, entrada para o reino, e a porta decide o destino. Ele fala da porta larga, oferece a entrada larga para um caminho largo e espaçoso. A palavra espaçoso aqui, no seu original, significa sem dificuldades, um caminho tranquilo, sem percalços, sem proximidade com as pessoas. E eu imagino que enquanto Jesus está falando isso, ele está levando os discípulos a fazerem esta comparação entre o Império Romano e o reino que ele está oferecendo, que é o reino dos céus, o reino de Deus. E ele está dizendo: as estradas dos romanos são assim, espaçosas, para as bigas passarem, sem dificuldades, sem perigos. E também, como são espaçosos, você não precisa nem ter contato com quem está indo ao seu lado. Eram as estradas dos romanos. Por outro lado, o outro objeto de escolha é uma porta estreita, que leva a um caminho apertado. É a porta da renúncia e o caminho da renúncia. Caminho perigoso, íngreme, pedregoso, quem sabe. E aí Jesus está fazendo menção àquelas estradas pequenas que os judeus passavam pelos perigos dos vales, das montanhas, para ir de uma cidade para outra a pé ou de camelo, e tinham que ir em grupos. E não há como levar muita bagagem, porque tem subida, tem descida, tem despenhadeiro. Há uma curiosidade: nas partes mais íngremes dessas estradas, e eles iam em grupos, quanto mais difícil a estrada, de mais companhia se precisava. E eles iam juntos por causa do perigo das estradas, o perigo de ataques de ladrões, o perigo de ataques de animais selvagens. E quando chegavam naquelas partes dos despenhadeiros, das descidas e subidas mais íngremes, conta-se que nesses caminhos difíceis e apertados, eles pegavam as mãos uns dos outros, para que, se alguém tropeçasse, não caísse, um levantava o outro. E isso nos fala da fé cristã, da caminhada cristã. É por isso que nós, os cristãos, nos envolvemos sim com o próximo. Nós oramos sim pelas dificuldades daqueles que estão passando pelas dificuldades. Nós temos que ombrear nossos irmãos na fé. E se alguém não quer viver a família cristã, a família cristã, a caminhada cristã, ele está naturalmente preferindo o caminho largo. Algum tempo atrás, alguém me disse: sabe por que eu não vou na igreja? E o termo já começa errado por aí, não vou na igreja. Primeiro, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos vindo ao templo para adorar, mas nós somos a igreja em qualquer lugar onde estivermos. Mas ele disse exatamente isso. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu não quero que ninguém me incomode e eu não quero incomodar ninguém. Então, se não for para eu ficar lá sentado, orar, adorar, buscar a Deus e ir embora, para mim não serve. E eu fiquei pensando, eu não falei, mas pensei, não serve mesmo, né? Não serve mesmo, porque você não sabe o que é ser família cristã. Não sabe o que é porta estreita, caminho estreito, de um ajudar o outro, um cuidar do outro. Eu assisti um documentário há um tempo atrás sobre o Exército Brasileiro e a forma com que os boinas vermelhas são treinados. Os boinas vermelhas são os PQDs, paraquedistas, está certo? É isso mesmo, né? Estava confundindo esses tempos aí os boina verde com os boina vermelha, mas os PQD.
E tem um módulo do curso de paraquedista do Exército que diz respeito à sobrevivência na selva. E eles são levados de avião até um determinado lugar, depois de lá de barco, e depois os olhos são vedados e toda aquela turma de alunos é colocado no meio da selva, onde recebem as instruções sem saber onde estão, e precisam passar lá, se não me engano, 15 dias ou 20 dias, sendo treinados e passando por todas as dificuldades similares a uma guerra na selva. Pois bem, e um major estava fazendo curso, major do Exército, e ele, num momento lá em que eles aprendem a pescar sem os apetrechos da pesca, aprendem a fazer as suas linhas e tudo mais. Esse major estava sentado na beira do rio, no barranco, e havia um espaço para o lado de cá e um espaço para o lado de cá. E todos os outros alunos sentados mais juntos, mais próximos. E esse major foi repreendido pelo comandante, pelo professor deles ali, pelo instrutor, o que estava dando o treinamento, e ele disse assim: o senhor é muito espaçoso, né? Me perdoe, major, o senhor é muito espaçoso, porque aqui é um sentar pertinho do outro, temos que ficar o mais juntos possíveis. E aí ele disse: aqui nós temos uma ordem, é todos por um e um por todos. Quem não aguenta isso, não aguenta terminar o curso. E por ironia do destino, dali uns dias ele desistiu, esse major desistiu do curso, e o instrutor disse: eu sabia que ele ia desistir, porque ele não suporta ficar perto dos outros, ele não aguenta esse todos por um e um por todos. No reino de Deus é assim, a porta estreita e o caminho estreito nos chamam a ficar próximos uns dos outros. E Jesus também faz um convite a uma segunda escolha, dos bons frutos e dos maus frutos. Veja comigo o versículo 15, indo até o 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aquele, pois, pelos frutos os conhecereis. E aqui há uma segunda escolha que o cidadão do reino tem que fazer. Escute isso, Jesus sabia que iria sofrer o evangelho do reino, iria sofrer ao longo da história falsificações, tentativas de falsificação, assédio do engano, usurpação de falsos profetas e heresias e assim por diante. E ele alerta, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E aí a escolha, né? A quem você vai seguir, a quem você vai ouvir, quem é a liderança. E ele diz, fazendo um primeiro teste, ele diz: vai haver lobos vestidos de ovelha. E é fácil confundir ovelha com lobo se o lobo tiver vestido de ovelha. É um engano fácil e demorado para descobrir se ele é lobo ou é ovelha. Mas aí Jesus propõe um segundo teste. A árvore boa que produz bom fruto e a árvore ruim que produz fruto ruim. E aí é difícil de esconder, porque chega na época de produzir, aquela árvore vai dar fruto, ou fruto bom ou ruim. E pelo fruto você conhece se a árvore é boa ou a árvore é ruim. Dentro de um ano, pelo menos, você já sabe que árvore é essa. Pois bem,
nos dias de hoje nós estamos sofrendo um bombardeio das fraudes. Isso não foi diferente ao longo de toda a história do cristianismo. Vários e vários hereges apareceram ao longo de toda a história, mas nunca fomos tão bombardeados de todos os lados e com tanta apelação e com tanta proximidade da Igreja de Cristo como estamos sendo hoje. Por exemplo, o personalismo. O que é o personalismo? É aquela ideia de que Jesus fica num lado aqui, eu tenho que aparecer. Como uma desculpa, eu digo que Ele é o Senhor, mas eu tenho que aparecer. O meu nome precisa aparecer. E vocês sabem muito bem que existem muitos líderes de grandes denominações, líderes de ministérios, grandes pregadores, grandes personalidades, chamando a glória para si, chamando a glória para o seu trabalho. Eu estava preparando esta mensagem, assistindo algumas coisas e fiquei estarrecido, como, por exemplo, alguns meses atrás, na África, grandes reuniões acontecendo, e o pregador disse assim, que ele não quer mais ser chamado de pastor, porque ele é mais do que isso, não quer mais ser chamado de bispo, porque é mais do que isso, não quer mais ser chamado de apóstolo, porque tem muitos aí que se chamam apóstolos. Então, o que sobrou para ele? Ele se auto-intitula de serafim, o serafim fulano de tal. E é interessante que há um momento no culto em que as pessoas vêm de onde estão e vêm para beijar a mão, beijar os pés, e ele fica sentado num trono, assim, trono todo preparado, com luzes preparadas e tudo mais. São as personalidades. Talvez você andando pela rua, você vai encontrar, e aqui em Marília você vai encontrar, assim, igreja tal, e assim embaixo, ministério pastor fulano de tal, ou então ministério bispo fulano de tal, né? A igreja que leva o nome das pessoas e não o nome do Cristo da igreja, né? Citando um exemplo aqui, lá em São Gonçalo existe a sede de uma igreja cujo nome assim é Ministério Flor de Lis, né? Citei apenas um exemplo assim, bem aleatório, nem sei o que isso quer dizer. Mas é o personalismo, a massificação dos apelos financeiros, o mercantilismo da fé. O que mais? O ensino pragmático, isto é, o ensino dos resultados visíveis. Algum tempo atrás, um pastor estava reclamando isso, dizendo, olha, eu fazia parte de uma denominação, diz ele, que havia até uma cota para nós cumprirmos. E se passasse meses sem cumprir aquela cota de gente batizada, de frequência nos cultos e de arrecadação, nós estávamos em maus lençóis. O que é isso? Pragmatismo. Não tem nada a ver com o evangelho do reino. A diluição dos absolutos. Quando se diz, toda a verdade é relativa, ou então todas as religiões são boas, ou então todos os caminhos levam até Deus. Paulo Romero, teólogo dos nossos dias, brasileiro, diz assim, quem crê no Cristo errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. Por quê? Só um caminho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo nos advertiu dizendo, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4, 5. Paulo também, o apóstolo, advertiu a igreja, dizendo em 1 Timóteo 4, 1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós já estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, quer dizer, alguns começarão a diluir a sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. João, o apóstolo, também advertiu, 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste
que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos estão surgindo. Você não pode se enganar com qual árvore. A árvore boa produzirá bons frutos. A árvore má, maus frutos. E eles aparecem. Agora, a pergunta, como nós podemos distinguir isso? Perguntaram a um perito da Polícia Federal, especialista no crime de falsificação de dólares. Perguntaram como vocês estudam tão bem as falsificações para conseguir distinguir assim entre o verdadeiro e o falso, levando-se em conta que há milhares de tipos de falsificação de dólares e também a cada semana surge uma leva de dólares falsificados, alguns deles tão bons que passam naquele aparelho do aeroporto e já inclusive já não se sabe, a própria tecnologia não consegue mais saber o que é o falso, o que é o verdadeiro. E foi interessante a resposta dele. Veja bem o que ele disse. Nós examinamos, estudamos, olhamos, analisamos meticulosamente, exaustivamente, as cédulas boas, verdadeiras, todos os dias, horas durante o dia, com lentes, com lupas, a olho nu, olhamos, decoramos as figuras, todos, detalhes da cédula verdadeira. E conhecendo a verdadeira, pode haver milhares de falsificações. Se você conhece a verdadeira, você não precisa estudar a falsa. Isso tem muito a ver conosco, com a nossa fé cristã. Estude detalhadamente a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, o Evangelho de Cristo, exaustivamente. Faça parte dos estudos da escola dominical, estude a palavra de Deus. Se você pode, compre, adquira comentários bíblicos, os bons deles. Peça ajuda ao pastor na hora de escolher bons materiais. Você saberá de imediato discernir entre o certo e o errado se a tua mente espiritual estiver cheia daquilo que é certo. Terceira escolha que Jesus nos chama a fazer. Versículo 21, indo até o 23. Duas motivações diferentes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Jesus não está menosprezando os relatórios abençoados ou os testemunhos abençoados de quem trabalhou no reino de Deus e chegou diante dele no trono, lá no julgamento para receber o galardão ou a condenação. E muitos realmente trabalharam fielmente para o Senhor, curando enfermos, expulsando demônios, levando pessoas à libertação, aconselhando, ministrando a palavra de Deus e tudo mais. Não é o problema aqui, não é a confissão verbal, não é o relatório de ministério, nem o testemunho daquilo que Deus faz através da sua pessoa. Nós nos alegramos quando Deus faz alguma coisa através de nós. E no momento certo, é natural que a gente compartilhe isso, até como uma forma de abençoar pessoas, dizendo, temos um Deus vivo, temos um Deus que nos ouve. Mas ele está condenando aqui essa desconexão entre o fazer e a motivação errada do fazer. Ou então, o que foi feito, da motivação pelo qual foi feito.
porque nós, aos olhos humanos, não conseguimos distinguir o que está no coração de alguém que está fazendo alguma coisa para Deus ou dizendo que está fazendo isso. Alguém pode fazer muita coisa parecida com o estereótipo do reino de Deus e Jesus dizer, mas isso não era o meu reino. Mas eu fiz tudo certinho, olha, está aqui. E aí Jesus vai dizer, a embalagem é essa mesmo. Mas o conteúdo, a essência, não foi com a motivação. E o outro fez tudo igual e foi aceito. É mais ou menos o sacrifício de Abel e o de Caim. Por que Deus aceitou um e não aceitou o outro? Ambos vieram de irmãos, ambos vieram da produção, ambos vieram de corações, mas a Bíblia diz, esse estava com o coração de adorador e esse com o coração amargo. Eu aceitei esse sacrifício e não aceitei esse. O problema não foi o sacrifício, foi o coração com que ele foi oferecido. De um lado está o que faz a vontade do Pai, e daí esse não precisa dizer nada, ele fez a vontade de Deus. E Jesus vai dizer para o outro, apartai-vos de mim, vós que não fizeste a vontade do Pai, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Uma curiosidade apenas, para que você não esqueça aí, marca aí no cantinho da sua Bíblia. A iniquidade é o pecado que criou raízes. A iniquidade é o pecado crônico, alimentado. A iniquidade é o pecado que virou vício, que virou prática. Aquele pecado que não mais chama a consciência do pecador para o arrependimento. E Jesus faz menção de dizer que no reino de Deus, misturado entre o reino de Deus, existe iniquidade. Quarta e última escolha, os dois fundamentos. Areia ou rocha? Versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus diz estas minhas palavras, versículo 24, ele se refere a todo o Sermão do Monte. Se você ouviu o que é ser um cidadão do reino, e colocou isso em prática, você construiu sobre a rocha. Se você ouviu e não pôs em prática, está construindo sobre a areia. Os ensinos do reino, os valores do reino, a espiritualidade do reino. Alguém disse que se nós tirássemos todas as outras partes da Bíblia e ficássemos só com o Sermão do Monte, nós teríamos ainda bons crentes em nossos dias, salvos, redimidos por Cristo e de bom caráter. Porque o Sermão do Monte é o tudo resumido do que é ser um cidadão do reino. Pois bem, depende de onde você constrói, será o seu sucesso ou o seu fracasso. E para ilustrar essa última escolha, Jesus fala de dois terrenos, rocha e areia. Jesus fala de dois construtores, um rápido que diz, eu quero a casa rápida, vai construir na areia, e outro que diz, apesar do trabalho que vai dar, apesar das dificuldades, eu vou construir na rocha. Vai que chove, vai que dá terremoto, vou construir na rocha.
E Jesus fala também de 3 fenômenos da natureza e depois 2 resultados finais. Um, a casa firme, e outro, a casa caída. Jesus fala sobre a chuva, é a renovação do ciclo da água na natureza. Cai a chuva, os rios, lagos, aquilo evapora também. Quando bate numa parte fria, lá em cima, nos céus, aquilo se condensa e cai em forma de chuva de novo. É cíclica a renovação da chuva na natureza. Pois bem, acontece que aquilo que é tão natural pode ser bom para um e pode ser ruim para o outro. Por exemplo, chove bastante, o agricultor vai dizer glória a Deus, que bênção esta chuva sobre a minha lavoura. E o cara que mora lá em São Paulo, às beiras do rio Tietê, vai dizer misericórdia a Deus, repreende a chuva, tem misericórdia de mim, que é bom para um, é o ruim para o outro. Mas depende de onde você construiu a sua casa. O vento é natural. A enchente acontece também, acontecia no tempo de Jesus. São as surpresas boas e ruins da vida. São as infiltrações, as tentações naturais. São os dilemas. São as dores da vida, as doenças, as mazelas, os perigos, que não tem nada a ver com esse dualismo espiritual que nós costumamos ouvir, vez ou outra, de crentes imaturos, que dizem que toda doença é de Satanás e toda saúde é de Deus. Escute isso, tem muita gente saudável indo para o inferno. Tem muita gente doente, fisicamente e espiritualmente bem com Deus e indo para a vida eterna com Ele. Fazem parte da existência. Os problemas e dilemas que sofremos fazem parte do fato de existirmos e estarmos num mundo caído e ainda não estarmos no corpo glorificado. Um dia, sim, estaremos num corpo livre de todas as mazelas, com as emoções em perfeito estado, estaremos em corpo glorificado, mas ainda não. Aqui, o que manda é onde você construiu os seus valores e a sua vida. A falência é possível a um cristão ou a um ímpio. A enfermidade vem ao crente fiel de oração e vem ao crente relapso também. São fenômenos inerentes da existência, mas escute isso: o mesmo vento que amedronta o pardal faz a águia subir às maiores alturas. O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. O mesmo martelo que estilhaça o vidro forja o aço. O mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro que faz um lindo vaso. E a mesma tribulação pode fazer um cair da fé e blasfemar contra Deus, e pode também fazer o outro glorificar a Deus, como foi com Jó, que perde tudo, e a esposa diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, você já perdeu tudo. E ele abre a sua boca, quem sabe os amigos, a esposa dizem, agora ele vai amaldiçoar a Deus, mas ele diz, bendito seja o Senhor, ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse construiu a casa sobre a rocha. O mesmo vento, a mesma chuva, a mesma enchente que derruba uma casa, faz a outra testificar. Continuei em pé, porque construí sobre os padrões do reino. E a gente encontra pessoas assim, que construíram na rocha. Sabe quando você vai fazer uma visita e sai visitado? Já aconteceu isso? Sabe quando você vai orar por alguém e você é edificado?
Sabe quando você vai levar uma palavra de consolo para alguém e você sai consolado? Muitas vezes isso aconteceu comigo. Numa ocasião, eu fui visitar um irmão, um casal de missionários idosos, o Júlio e a Maria Ilésia. O Júlio, rapidamente, assim, foi muito rápido, ele contraiu um câncer na próstata e não foi possível a quimioterapia dar o tratamento para isso, e ele foi enfraquecendo muito, de forma que seu corpo já estava tomado, e ele de cama. E o Júlio tinha um testemunho muito maravilhoso. O Júlio e a Maria Ilésia, os dois, foram moradores de rua, foram alcoólatras, e um dia encontraram-se com Jesus, foram salvos, a igreja os amparou, até que, por fim, eles levavam a palavra de Deus, testemunhando, tocando, cantando em dupla. E aí fui visitar o Júlio nessa ocasião. Levei o violão, e ele estava na cama, fraco, magro, quase irreconhecível. E mesmo assim ele me recebeu com um sorriso. E ele disse: que bom que o senhor está aqui, vamos orar, né? Vamos cantar. E eu cantei com ele alguns hinos, e ele cantava muito bem a segunda voz. Cantei alguns hinos, um deles foi: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. E aí, a hora que chegou naquela parte: a sombra da noite se aproxima, Júlio começou a chorar. Aí ele parou, ele disse: pastor, a noite está se aproximando, a noite está se aproximando. E essas foram as últimas palavras do Júlio. Porque depois que nós saímos, a esposa dele serviu um cafezinho, cantamos e tal. Dali a pouco, ele foi fechando os olhos, gemendo de dor. SAMU foi buscá-lo, foi para o hospital. Naquela mesma noite, Deus o recolheu para o lar eterno. Casa na rocha. É isso que tem faltado para os crentes hoje. Casa na rocha. Pode vir vendaval, está ali. Que venha a chuva, está na rocha. Venha a enchente, está na rocha. Nenhum de nós gosta de fazer escolhas. No entanto, Jesus termina este sermão nos chamando para 4 escolhas. E ele está falando aqui para crentes e não crentes. E aqui, eu creio, nós estamos aqui entre nós, cristãos aqui. Quem sabe alguém, pela graça de Deus, acompanhando este vídeo, que ainda não conhece a Jesus. Mas eu quero te dizer, este é o dia de você também fazer uma escolha ao lado do Senhor. 2 portas, a estreita e a larga, pela qual você vai entrar. A porta pela qual você entrar vai definir o caminho que você escolheu e vai definir o destino. 2 árvores, profetas impostores e os profetas do reino. Qual você vai ouvir? 2 motivações, a falastrice ou a vontade de Deus. Qual é a sua escolha? 2 fundamentos, casa na areia ou rocha. Onde você está construindo a sua vida, os seus valores? Porque dependendo da porta que você escolher, vai ser o seu destino depois. Dependendo, conforme o profeta que você ouve, você vai comer fruto amargo ou vai comer fruto bom. Isso vai te fazer mal ou vai te fazer bem. Pode te intoxicar espiritualmente. De acordo com a motivação com que você
trabalha para o reino de Deus, você receberá um galardão do Senhor. Ou então, essas palavras: apartai-vos de mim. Dependendo do terreno onde você construir, sua casa ficará em pé, ou será derribada pelos ventos, pela chuva e pela enchente. Resumo da prosa: a escolha que você faz hoje define se você está no império, que nós falamos lá no primeiro estudo desta série, ou você está no reino de Deus. Vamos orar por isso. Eu quero te convidar a orar ao Senhor. Eu gostaria que nós tivéssemos esse momento de oração. Se você quiser, pode ficar em pé nesse momento. Senhor Deus, nós queremos nesta hora colocar a nossa vida no teu altar. E queremos, Senhor, em primeiro lugar, dizer: tem misericórdia de nós, para que as nossas escolhas sejam balizadas no Sermão do Monte. Senhor, que essas 4 escolhas sejam conforme a tua vontade, o teu querer, e não deixa, Senhor, que sejamos enganados, não deixa que sejamos, Senhor, ludibriados, não deixa, Senhor, que sejamos enganados pelo império. Queremos estar firmes no reino do Senhor. Ajuda-nos a isso. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Queremos viver para a tua glória, queremos viver para a tua honra, queremos viver para o teu louvor, queremos te adorar em espírito e em verdade, para que, quando chegar o momento de irmos para a eternidade, o Senhor nos receba dizendo: bem-estar, servo bom e fiel. Ajuda-nos, Senhor, que esse sermão que o Senhor pregou, nós dele não venhamos a esquecer nunca. O sermão que o Senhor pregou, o sermão do monte, o sermão da montanha, Senhor, seja para nós um referencial de vida cristã. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos cantar aquele cântico que foi o cântico que nós cantamos ao longo de todas as quartas-feiras que falamos sobre o reino de Deus. Foi o nosso cântico escolhido aí, né? Buscai primeiro o reino de Deus.